Todos abrindo Salmos 90. Vamos ler somente o verso 12 desse salmo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Amém? Vamos ler de novo? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade que o Senhor aprove nós estarmos aqui nessa noite para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer através dos louvores. E agora, com a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor Deus. Como nós acabamos de ler, porque o nosso intuito é alcançarmos sim um coração sábio, sim um coração temente à tua palavra. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, ó Pai. Eu oro para que o Senhor estabeleça o teu reino sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo, irmãos, é um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia. Há alguns anos atrás, né? Há quase 30 anos atrás, mais ou menos. Há pouquinho, né? E eu sempre guardei esse versículo no meu coração, porque ele fala muito a respeito de tempo. Como o tempo é importante para que as coisas elas possam acontecer. Sim? Amém? O tempo ele é fundamental para que aquilo que eu e você possamos fazer, possamos alcançar aquilo que nós estamos fazendo, o nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim também, o tempo também, ele fala muito a respeito das coisas de Deus, daquilo que Deus fez para nós. E esse versículo foi um dos primeiros versículos que eu decorei, e eu guardei no meu coração. E nessa noite eu quero falar a respeito do tempo, algo que é muito precioso para as nossas vidas. Sim ou não? Sim, o tempo ele faz parte, porque Deus estabeleceu todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas ao nosso Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se você ganhasse hoje, vou falar um valor real, de 86.400, você ficaria feliz? Sim ou não? Se depositasse hoje na sua conta 86.400, você ficaria feliz? Oi, pastor. Amém. Mas é interessante porque talvez alguém aqui já vai saber o que eu estou falando. Desses 86.400. E se eu falar para você que você tem isso? Amém? O pessoal já está pensando que é dinheiro. Alguém acredita que é dinheiro aqui, ó? Amém? Não, mas deixa eu falar algo para vocês. Um dia tem 24 horas, sim ou não? Quantos segundos tem um dia? 86.400. Então isso você tem. Você tem exatamente 86.400 segundos para fazer a diferença, para transformar vidas, para que nós venhamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E isso é depositado na sua vida todos os dias. Você tem esses 86.400 segundos na sua vida. Amém? Então, diante disso, né, a gente sabe que na nossa vida nós temos propósitos, sim ou não? E o tempo ele é fundamental para que os propósitos se concretizam na nossa vida. Eu estou falando do tempo cronos nosso, que nós sabemos que o nosso tempo ele se baseia em passado,
presente e futuro. Amém? Tem como nós mudarmos o passado? Não, não tem como nós mudarmos o passado. Porque ele já está, como diz a palavra, no passado. Mas é interessante porque o presente, ele fala muito o que nós fizemos no passado, sim ou não? Porque o presente nada mais é as consequências daquilo que nós plantamos ontem. E o futuro, que a Deus pertence, não pertence a nós, mas daquilo que nós fizemos hoje, nós colheremos amanhã. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Então é algo muito interessante porque, como eu falei, nós vivemos no tempo Cronos, que é aquilo que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, quando Ele fez todas as coisas, e Ele colocou os céus e a terra, e o Lê ainda ministrou sobre isso aqui, céus e terra estão sujeitos ao Senhor, isso é uma realidade, é uma verdade. Então, e o Kairos é o tempo de quem? O Kairos é o tempo de Deus. Será que nós podemos falar que é o tempo de Deus? É porque Deus não é tempo, né? Mas eu acredito que é quando Deus age. Então aqui a gente vai ver muitas diferenças de momentos cronos e de momentos que Deus age por meio dos tempos. Então este culto, quanto tempo nós temos de culto aqui na igreja, irmãos? 2 horas, amém? Então nós começamos às 18 e acabamos por volta das 8 horas da noite, 2 horinhas. É o suficiente? Em pensar que muitas das vezes, infelizmente, muitos cristãos só têm essas 2 horas para vir adorar e depois o resto da semana tem tantas preocupações com o dia a dia que acaba se esquecendo daquilo que realmente é importante. Lembrando que você tem 86.400 segundos que é depositado sobre a sua vida todos os dias, para que nós venhamos fazer a diferença nessa geração. Então, sabendo que o que nós temos, aquilo que Deus nos deu, eu posso dizer para você que o tempo ele é precioso, sim ou não? O tempo ele é precioso, então nós iremos ver essa diferença da nossa vida agora, nesse tempo percorrendo, e quando Deus começa a agir através do tempo, daquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. E como nós acabamos de ler, a palavra do Senhor, ela nos ensina que eu e você, nós devemos sim aprender a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos corações sábios. Eu me lembro que o Pedro, uma vez, pastor Pedro, né? Até costuma a gente falar Pedro, né? Pastor Pedro Júnior, né? Eu também não me importo, muitas pessoas me chamam de Jô, também não tenho problema quanto a isso. Alguns anos atrás, né? Ele falou um pouco sobre o tempo, né? Foi numa quinta-feira, quando a gente tinha as palavras na quinta-feira ainda. Acho que isso era ou antes da pandemia, acho que era antes da pandemia, ou foi logo após a pandemia, no comecinho, assim que já estava finalizando, poucas pessoas, e ele finalizou com esse versículo. Eu falei, nossa, puxa vida, cara. É verdade, né? E de lá para cá muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram na nossa vida, muitas coisas aconteceram nessa igreja, pessoas vieram, pessoas partiram, pessoas já não estão mais aqui nesta terra, mas pessoas já estão com o nosso Senhor. E a gente viu muitas coisas acontecendo. Mas o fato é que a gente tem um mau costume de querer controlar todas as coisas, sim ou não? A gente tem um costume de querer controlar tudo na nossa vida. Mas se eu falar para você que isso aí é enganação, não tem como, irmãos. Muita gente está tentando controlar o tempo, mas o tempo para. O tempo para. O relógio continua prosseguindo. E os nossos dias estão passando. As nossas semanas estão passando. Parece que foi semana passada que 2025 começou, sim ou não? E nós já estamos chegando no final do ano novamente.
Parece que já faz, assim, alguns dias que eu e minha esposa e meu filho viemos para a igreja e já fazem 11 anos que nós estamos juntos aqui no ministério. Então, muitas coisas aconteceram. E o fato é que a gente está tentando controlar algo que nós não conseguimos controlar, mas que a palavra nos ensina a contarmos os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que é alcançar um coração sábio, irmãos? É buscar a presença do Senhor. O próprio Cristo é a sabedoria. E nós temos que, sim, controlar aquilo que eu e você temos que fazer. Espera aí, eu preciso fazer isso? Então eu vou fazer. O tempo vai correr, o tempo vai passar, não importa. Talvez você pare e pense assim, eu vou deixar para amanhã. Amanhã acho que vai dar tempo, eu faço. Aí chega no dia seguinte, você não consegue fazer, e você mais uma vez deixa para quando? O próximo dia. É assim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Parece, surreal, na verdade, mas é assim que acontece. E é dessa maneira, os dias estão passando e muitas pessoas já começam a falar assim, nossa, mas parece que os dias estão tão curtos, não parece, irmãos? Não parece que o dia está curto? Mas são as mesmas 24 horas de ontem. São os mesmos 86.400 minutos que o Senhor te presenteou, que nos presenteou para fazer a diferença. Como eles cantaram aqui ainda, eu sei que existem pessoas que têm fome e têm sede por ouvir a palavra do Senhor. E nós que entendemos que o tempo está chegando ao fim, precisamos sim nos posicionar para que nós possamos levar o Evangelho no tempo e fora do tempo. E isso cabe a mim, cabe aos pastores e a mais ninguém? Ou cabe a todos nós? Todos nós temos que cumprir a vontade do Senhor. E é interessante, Paulo, ele vivenciou isso na vida dele, e eu já quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. No capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o que ele diz agora? E o tempo da minha partida? Vamos lá. E o tempo da minha partida? Em algumas traduções se aproxima. E ele diz assim, no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo está falando de tempo, naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam o tempo que o Senhor virá. Amém? Mas é interessante aqui, no verso 7, Paulo falando que combatiu o bom combate. Paulo já está falando que o tempo que ele percorreu na sua vida não foi um tempo gastado de qualquer jeito. Não é assim que nós cantamos aqui? Gastaremos a nossa vida aos seus pés. E a pastora citou algo aqui no domingo passado forte, que muitas das vezes nós cantamos as canções e nós não vivemos aquelas canções estão falando. E é uma realidade. Mas Paulo está falando que eu combati um bom combate,
completei a carreira. O que é completar a carreira, irmãos? Completar a carreira é estar completo. O que eu fiz, ponto, é isso que eu fui chamado para fazer. E agora eu posso ficar tranquilo, porque eu completei aquilo que o Espírito Santo me pediu para fazer na minha geração. O Evangelho foi proclamado entre as nações. E agora Paulo fala, desde agora, no verso 8, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ainda Paulo fala assim, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Mas a minha pergunta é, se Jesus vier hoje, você combateu um bom combate? Nós combatemos um bom combate? Será que nós temos a nossa carreira completada? Será que nós hoje podemos guardar a nossa fé? Pronto, acabou, pode vir Jesus, que está tudo certo, a tua palavra foi proclamada entre as nações, sabe? Muitas pessoas ouviram, muitas pessoas, acabou? Será que se Jesus voltar hoje, nós estaremos com Ele? É algo para que nós venhamos pensar, meditar, porque é o que Paulo viveu, é o que Paulo vivenciou. Ele completou a sua carreira. E isso me leva muito no verso 12 do Salmos 90, que Paulo, ele sim, contou os seus dias, ele alcançou um coração sábio. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Agora eu convido você a abrir em Eclesiastes capítulo 3. Talvez você já ouviu falar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Amém? Se você quiser acompanhar, tem aqui também na tela, amém? Aqui na tradução do meu celular eu coloquei na NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Mas é bem próximo da King James que está ali. Diz assim o verso 1. Tudo tem o seu tempo, o que, irmãos? Tem um tempo determinado para você aqui? Sim ou não? Amém. Glória a Deus, porque a Bíblia está dizendo. E há tempo para todo propósito debaixo do ponto. Tá. Então aqui a gente já entende que há um tempo determinado para a humanidade, sim ou não? E que nós sabemos que aquilo que Paulo falou em 2 Timóteo, que aqueles que amam a vinda de Jesus herdarão a coroa da vida, sim ou não? Amém? Então, nós temos que ter isso em mente. Amarmos a vinda de Jesus, temos um coração sábio, sim, e também como nós acabamos de ler, e sabemos que tudo tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam, sim ou não? E nós sabemos então que Paulo, quando ele fala combati o bom combate, está falando, que o tempo que eu estou aqui, amém? Concluir, é o Cronos. Mas quando ele fala, aqueles que amam a vinda, quem vai enviar Jesus novamente? O Pai, sim ou não? Porque o próprio Jesus disse, somente o Pai sabe quando todas as coisas vão se concretizar, sim ou não? Amém? Então nós estamos falando do quê? Do Kairós de Deus. E é por isso que o tempo ele é fundamental para que o Kairós de Deus se concretize no Cronos nosso. Amém? Tá difícil para entender, não, irmãos? Para que o agir de Deus aconteça na humanidade, que é o nosso tempo que foi estabelecido para a nossa vida. E aqui, nós acabamos de ler em Eclesiastes, no capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do... Quantos aqui acreditam que nasceram com um propósito? Não, eu quero que você levante a sua mão, por favor. É unânime. Amém? Eu estou fazendo faculdade de administração. E é interessante porque eu estou fazendo agora já estamos finalizando um curso que chama Projetos e Métodos.
E é interessante que um desses cientistas, né, que fala lá, irmãos, é por isso que eu falo que é muito perigoso. Se você não tiver a sua fé firmada em Cristo, eles conseguem te dobrar. Porque a gente sabe que nós nascemos com um propósito. E eles começam a provar para você, cientificamente, que você não nasce com propósito, você faz o seu propósito. E é isso que ele fala, é realmente assim, fala lá no curso e é dessa maneira. Eu falo, meu Deus, falei, como que as pessoas estão presas a tantas coisas terrenas, e eles não conseguem entender o que realmente é espiritual, aquilo que é realmente verdadeiro para as nossas vidas. E ele cita sobre isso, que nós não nascemos com um propósito, mas que nós fazemos o nosso próprio propósito. E a Bíblia está nos ensinando que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Até aqui tudo bem? Amém? Então vamos dar um exemplo. A árvore. A chuva ela vem, não vem? Para que a chuva vem? Para regar o quê? A terra. Para que a árvore dê os seus... Qual é o propósito da árvore? Dar? Esse é o propósito. Então, peraí. A natureza ela tem um propósito. Nós não temos? Faz sentido ou não? Se a própria natureza tem um propósito que Deus criou, imagine nós, que hoje somos seus filhos, que o Senhor nos chamou. Será que nós não temos um propósito? Nós temos um propósito. Então, se a chuva vem para que regue a terra, para que ela cumpra o seu propósito, o propósito da chuva é regar a terra, o propósito da terra é chupar a água para que as suas raízes mantenham-se hidratadas, para que aquela árvore gere os seus frutos. E assim Deus também criou as estações para cada momento. Primavera, verão, outono e inverno. E cá entre nós, né? Primavera já está parecendo verão, amém? Não é verdade, irmãos? Está bem quente. Mas o fato é que Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas. E é um ciclo, irmãos, isso acontece. Aquela árvore que deu fruto, ela vai voltar a morrer, a chuva vai voltar novamente, vai regar, ela vai dar as suas folhagens, ela vai dar a sua flor, e depois da sua flor ela vai dar o seu fruto. É interessante porque a gente tem uma jabuticabeira no fundo de casa. E é tão lindo de se ver, né, que tem dia que a gente assim passa até perceptível por causa dos dias corridos. Mas teve um dia que eu estava lá, cheguei assim, a hora que eu saí para fora da nossa garagem lá, me veio aquele cheiro de flor. Falei, opa! A jabuticabeira está dando flor. E depois de uns dias, eu saí lá fora e eu já escutei aqueles zunidos das abelhas coletando néctar das flores. Opa, vai dar o fruto. Vai chegar o momento de dar o fruto. E esse é o tempo, irmãos, determinado. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Entenda uma coisa, você não consegue controlar o tempo. Você não consegue. O que nós precisamos é, sim, aprendemos a alcançarmos corações sábios. E isso que Deus nos dá, esses 86.400 segundos que Ele nos dá, é fazer valer a pena. Sim ou não? Quem já fez faculdade aqui? Alguém já fez? Muitas pessoas fizeram faculdade. Quantos anos você ficou na faculdade? É puxado, né, irmãos? Não é verdade? Não é corrido? Não é cansativo, irmãos? Misericórdia, tem dia que eu falo, Jesus, minha esposa está ali. É de manhã cedo, já levanto, e às vezes já preparo o almoço, porque a minha esposa está trabalhando, meu filho vai para a escola, e a hora que você vê, o dia já foi, a semana já passou, eu falo, meu Deus, aí tem a aula da faculdade para fazer, tem as coisas para fazer, e parece que não tem mais tempo. É tudo tão cansativo, tudo tão corrido nos nossos dias, que o que realmente importa, nós estamos deixando passar batido, que é a presença do nosso Deus.
que é o que mantém, Nelê, a chama acesa. É o que ele falou, tem que tirar as cinzas e colocar novamente. Irmãos, e para manter a chama acesa não é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Como é difícil nos nossos dias mantermos a chama acesa da presença do Senhor na nossa vida. E é isso que eu quero chamar a atenção para nós. Por favor, Efésios capítulo 5. Vamos lá. Efésios capítulo 5. O verso 15 e 16. Paulo nos chama a atenção aqui. Olha o que Paulo diz à igreja em Éfeso. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês... Vamos de novo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como o que nós lemos lá em Salmos 90:12. Temos um coração sábio. E o verso 16, Paulo diz assim: aproveitando bem porque os dias são, não é curto? Os dias são curtos ou não? Os dias são maus. Eu poderia citar muitos outros versículos aqui, mas eu quis focar nesse daqui. Porque ele nos chama a atenção, porque Paulo está falando que vocês tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. O que Paulo está falando? Que a nossa vida, ela é preciosa. Que a sua vida, ela é preciosa. Quantos aqui a vida são preciosa? Mas por que a sua vida é tão preciosa? Sabe por que a sua vida é preciosa? Porque o próprio Pai enviou o seu próprio Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Olha que privilégio. Olha que honra que nós temos. Como é bom sabermos que nós temos um Deus que ama a nossa vida. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. É interessante o que Paulo fala aqui. Paulo está citando para nós que os dias eles são maus, que já basta cada dia o seu mal. Mas ele também está nos ensinando que nós temos que viver de maneira íntegra e fiel ao chamado ao qual Deus nos chamou para cumprir. E é isso que Paulo está falando. Tenham cuidado. Cuidado com a maneira que vocês vivam. E vivam não como tolo. Porque o tolo, ele vive de qualquer maneira. O sábio não. O sábio aprende a contar os seus dias para que alcance um coração sábio. Esse é o verdadeiro sábio. Esse é aquele que vive o evangelho do Senhor. Que aprende com os seus erros. E é isso que o Senhor está nos ensinando, aprendendo com os nossos erros, que a partir de hoje nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo, os 86.400 segundos que o Senhor te presenteia todos os dias da sua vida. Amém? Vamos continuar. Eu quero chamar atenção para algo agora. Vamos abrir em João capítulo 4. Eu quero dizer que algo mudou. Isso mudou a história. João capítulo 4.
João capítulo 4, vamos ler do verso 20 ao 24. Aqui nós já conhecemos essa história. E aqui é um virar de chave para a história da humanidade. Aqui Jesus está mostrando o que realmente o Pai ama, aquilo que o Pai deseja de cada um de nós. A mulher samaritana diz assim: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve o que, irmãos? Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e Jesus está dizendo agora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quanto tempo nós ficamos na igreja? Então se baseia somente em 2 horas? Se baseia somente neste lugar? Ou será que é no Monte de Santa Gertrudes? Será que é subindo o monte? Será que é aqui na igreja Novo Tempo? Não. Jesus, ele está nos ensinando que não se trata de tempo, que não se trata de lugar, mas sim de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque não existe tempo para adoração. A adoração, ela é contínua. A Bíblia fala que nós temos que orar e vigiar em todo tempo. É algo contínuo. Então não são 2 horas dentro de um templo na Rua 2, aqui em Santa Gertrudes, que vai falar que nós somos verdadeiros adoradores. Porque não existe lugar, não existe hora para adorar o Senhor. Em todo o tempo é um momento de adoração ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma expressão exata da adoração ao Senhor. A nossa vida tem que sim revelar Cristo às outras pessoas. Nós temos sim que levar o Evangelho a outras pessoas. E graças a Deus, irmãos, que ainda existem pessoas que têm fome pelo Evangelho. Existem pessoas ainda que têm sede pelo Evangelho. Amém? Então é o que Paulo está falando. Mas algo que me chama a atenção, eu não quero ler para a gente não atrasar muito, mas todos conhecem a história da mulher samaritana, sim ou não? Que nós acabamos de ler. Ela ia naquele poço todos os dias, sim ou não? Qual horário que ela ia naquele dia? Que horário que ela ia? O povo está afinado, hein? 12:00. Então hoje ela foi lá, só aqui conjecturando, vamos lá. Hoje ela foi 12:00. Amanhã de novo, ela vai 12:00. E depois 12:00. E depois 12:00. E depois 12:00. E assim sucessivamente. Ela ia sozinha. Todos conhecem a história, eu não preciso lembrar. Mas só que a pessoa mais importante sabia o horário e o momento certo de se apresentar a ela. O que eu quero dizer com isso? Um dia, em um exato momento, eu não sei a hora, eu não sei os minutos, eu não sei o segundo, mas algo transformou a sua vida. Foi um dia que Jesus se apresentou a você.
E isso aconteceu com essa mulher. Ela ia todos os dias, no mesmo horário, coletar água. E Jesus ainda disse para os discípulos: não, peraí, eu preciso passar por Samaria. Tem algo que eu preciso fazer lá. Um dia o Senhor falou: peraí, eu preciso passar na casa do Jonatas. Eita Deus. Foi assim ou não foi? Na sua vida foi assim? Amém? Um dia o Senhor alcançou a minha e a sua vida. E talvez esse dia ficou marcado para você. Sim ou não? Sabe por que esse dia marcou? Porque foi o dia que Cristo me resgatou e te resgatou. Foi o dia que Ele se apresentou para você. Peraí, hoje é dia de eu me encontrar com Ele no poço. E deixa eu falar agora, peraí, deixa eu te ensinar algo. Eu conheço a sua vida. Eu sei o que você tem passado. Saiba de uma coisa. Sabe essa canseira que você está tendo? Eu tenho uma água que eu posso te dar, que se você beber, nunca mais você terá sede. Se você beber, nunca mais você vai precisar vir nesse poço tomar dessa água, porque a água que eu tenho para lhe dar não é o que o mundo te dá, mas é o que o Pai te dá. E a Bíblia fala que de dentro de nós, flui rios de águas vivas. E o Espírito Santo age sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos ensina que eu e você somos selados por esse Espírito. Saiba que naquele dia que você se encontrou com Jesus, naquele dia que Cristo flechou com você, que naquele momento que Cristo te pegou, saiba que você foi selado pelo Espírito Santo. Que agora você não é para viver mais para você mesmo, mas é para você viver para Ele. E a partir do momento que aquela mulher percebeu, ela foi a primeira missionária, a primeira a evangelizar, e ela saiu correndo para falar. E é isso, irmãos. E é isso que Cristo faz na nossa vida. O tempo certo aconteceu para cada um de nós. E deixa eu dizer, existem pessoas lá fora que o tempo ainda não chegou. Mas será que o tempo ainda não chegou porque o tempo não está ajudando? Ou será que é porque nós não estamos cumprindo o nosso papel? Porque se a Bíblia me ensina que eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo, sim ou não? Sim. Talvez aquela pessoa nunca vai entrar dentro de uma igreja, mas quando ela olhar para você, ela vai ver uma carta viva, aberta, escrita Jesus. E é isso que as pessoas precisam. E eu tenho me deparado muito com isso na empresa onde eu trabalho. Eu estava conversando, até comentei com a minha esposa, e ela começou a me indagar a respeito das coisas, do Evangelho. Eu comecei a falar para ela, e ela começou a encher os olhos de lágrimas. Eu falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor age. Eu sei que o tempo do Senhor vai chegar nessa vida. Eu sei que o momento certo vai acontecer, mas saiba que eu já plantei uma sementinha ali. E é interessante que ela para e fica ouvindo assim, ó. Uau! A pessoa se enche. Eu falo: como é bom ver isso. E graças a Deus por essas vidas. Sabe por quê, irmãos? Não estou falando que é aqui nessa igreja, mas a gente encontra cada cristão turrão. É verdade ou não é? A gente começa a falar do amor de Jesus, né? Mas esse aí eu já ouvi já, mas isso aí acontece mesmo, é assim mesmo. E não, irmãos, nós temos que ter essa sede, essa fome, esse desejo pela presença do Senhor. Não é o que Paulo acabou de falar para a gente em 2 Timóteo? Quantos amam a vinda de Jesus? Será que nós amamos a vinda de Jesus mesmo? Porque já está tão cansativo ouvir as coisas do Senhor. E é uma realidade nos nossos dias. E nós precisamos sim fazer valer a pena. Um dia o Senhor nos encontrou
Por favor, Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Algo que mudou a história da humanidade. Que foi o tempo que Deus estabeleceu para que Cristo viesse e mudasse a minha e a sua história. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu... Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o que, irmãos? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Você crê nessa palavra? Você crê que você é adotado pelo Pai? Aqui Paulo está nos ensinando que no momento certo, e era o tempo oportuno para que Cristo viesse. Tanto que Paulo cita, chegou a plenitude dos tempos. A plenitude do tempo. Ou seja, no tempo completo, no momento exato, é para isso que vai acontecer. Quando isso aconteceu, quando chegou a plenitude do tempo, o momento exato, quando se não percebia mais nada, Deus enviou o seu Filho para mudar a história da humanidade. Para fazer o quê? Para nos resgatar. E esse foi o momento mais lindo, irmãos. Foi o momento que Jesus veio dar a sua vida para salvar a mim e para salvar a você. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque um dia Cristo se entregou por mim e por você. E Ele se entregou não para que você tenha uma vida medíocre, não. Mas para que você tenha uma vida plena, cheio da graça, cheio do conhecimento, cheio da presença do Senhor. É para isso que você está aqui. E esse momento não é só mais um culto, não são só mais 2 horas, mas é um momento de adoração, é um momento de entoar cânticos, é um momento de se ouvir a palavra do Senhor, é um momento de adoração ao Pai. É por isso que você sai da tua casa todo domingo, toda segunda, toda terça, para estar aqui na igreja. Irmãos, não é só 1 hora, não é só um momento. Não é isso. Não se baseia nos minutos que nós estamos aqui, mas sim de uma adoração verdadeira, porque se a Bíblia está falando para nós, Jesus nos diz em João 4, Deus é Espírito e se faz necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É em Espírito e em verdade, irmãos. Não se tem mentira. As mentiras caem diante do Senhor, os orgulhos caem diante do Senhor, as arrogâncias caem diante do Senhor. Porque a presença dEle é real e verdadeira. Nós não somos como os tolos que vivem lá fora. Nós não somos que nem o Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar. Nós não somos dessas pessoas. Não, irmãos, você tem um propósito. Meu Deus. Deus estabeleceu o seu reino. Sim ou não? Sim, Jesus veio, Ele estabeleceu o seu reino na terra, Ele estabeleceu sobre a nossa vida. E é um motivo de júbilo, de alegria, de gratidão, por nós estarmos aqui nessa noite, tendo o privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, onde muitos são perseguidos, nos nossos tempos. Sim ou não?
Não sei, parece que eu vi uma notícia agora essa semana que os líderes da igreja Zion, lá na China, foram presos. Foram presos, irmão. Você acha que isso é mentira? Você acha que isso é mentira? Não, irmãos. Já chegou o momento, irmãos. Meu Deus do céu, Paulo e Silas estavam aonde? Na prisão. Mas qual o problema de estar na prisão por amor a Cristo? Eles podiam estar, sim, presos fisicamente. Sim, mas a adoração não se prende em quatro paredes. Porque chegou um momento que era meia-noite, eles começaram a adorar e engrandecer o nome do Senhor naquele lugar de prisão. Não é o lugar, irmãos. Somos nós carregamos a presença do Senhor. Somos nós que fazemos a diferença. E aconteceu um terremoto naquele lugar. As correntes se quebraram, irmãos. É isso que a adoração faz. Só que a gente brinca de louvar, a gente brinca de adorar o Senhor. Eu venho aqui, só canto, levanto as mãos. Não é, irmãos. A adoração vai e volta, irmãos. Ela é contínua. Ela atrai a presença do Senhor. O que Deus disse para Moisés, fala para o povo lá, jejuar 3 dias, porque eu vou vir. Eu vou descer no monte. Irmãos, 3 dias jejuando. Hoje a gente não jejua nem por 12 horas. E nós queremos que a presença do Senhor desça. Irmãos, nós estamos adorando um Deus santo. Um Deus santíssimo. Onde a Bíblia nos diz que existem anjos em volta do seu trono falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é um Deus de guerra, irmãos. Ele é um Deus de batalha. Temos que batalhar, irmãos. Fomos chamados para guerrear. Eu sempre digo algo aqui, eu sempre falo, irmãos, não importa se você está disponível. Talvez você está disponível, mas você não tem disposição para fazer. É por isso que eu prefiro que você seja uma pessoa disposta, porque aí você vai encontrar o tempo para fazer. É essa a diferença de estar disposto e disponível. Talvez você está disponível, mas não está disposto a fazer. E aí? Vai acontecer? Vai rolar? Sim ou não? Você acha que o céu é tomado o céu é tomado de boa. Não, a Bíblia fala que o céu é tomado à força. Irmãos, quando nós viemos na igreja, irmãos, adorar o Senhor, não venha pela sua disposição, pela sua disponibilidade, mas seja uma pessoa disposta a adorar o Senhor. Sim ou não? Faz sentido para você? Amém, irmãos? Então o que tiver que falar, fale, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Porque Ele tirou todo o medo de nós, Ele tira toda a vergonha de nós. Tenha um coração disposto a adorar. Porque você vai entender que o tempo vai passar, mas vai chegar um momento, igual Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Vai chegar um momento para todos nós. Vai chegar, o tempo está passando. O tempo está passando. E eu quero finalizar. Abra comigo em Atos. Capítulo 17. Eu amo muito essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu quero finalizar com esses versos que nós iremos ler agora.
Atos 17, verso 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção, irmãos, por favor. Então Paulo, levantando-se do meio aerópago, disse: Senhores atenienses. A quem Paulo estava se referindo? Aos gregos. Amém? E todos nós sabemos que a Grécia, ela adora os deuses pagãos. E eles são pessoas muito estudiosas, pessoas que estudam os astros, e eles eram conhecidos por isso naquela época. E Paulo está falando com essas pessoas, que se diziam pessoas extremamente religiosas, extremamente sábias no seu conhecer humano, mas espiritual estava longe de Deus. Amém? E é isso que Paulo vem ensinar. Pera aí, ó. Vamos lá, atenienses. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Olha o que Paulo disse. Percebo que em tudo vocês são bastantes religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus, vamos lá, ao Deus, pois esse que vocês adoram, sem o quê? Eles conhecem esse Deus que eles adoram? Paulo está falando, ó, esse Deus que vocês adoram, vocês não conhecem. Porque eram tantos deuses que eles serviam, que esse daqui eles adoravam de qualquer maneira. Continuando. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha só o que Paulo está falando. O Deus, o Lê ainda ministrou, eu falei, glória a Deus por isso. O Deus que fez os céus e a terra. Olha o que Paulo diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida, respiração e tudo mais. Eu quero dar um ponto aqui. E tudo mais. Olha só. Olha o que Paulo diz. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Alguém aqui está no controle de todas as coisas? Não, mas Deus está. Deus está. E aqui é interessante porque ele fala, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E eu na hora assim eu me lembrei de um versículo. Se puder colocar para mim rapidinho, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como vocês não conhecem o caminho do quê? Do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. E na minha tradução vai falar que não sabe o momento em que o Espírito é soprado na criança quando ele é concebida. É lindo, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Vamos continuar. Verso 26 de Atos 17. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado o quê? Os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Irmãos, o tempo está chegando ao fim. Vai se findar todas as coisas. Para buscarem Deus, se porventura, tateando, e possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele, olha o que Paulo fala, verso 28, pois nele, o quê? Não, pode ser mais bonito e mais forte para o Senhor, amém? Vamos lá? Vamos lá, sabe por quê, irmãos, eu estou falando isso? Porque quem disse isso aqui foi um dos estudiosos daquela época. Um cara ateniense, um rapaz grego daquela época disse isso.
E Paulo está citando o que ele disse, mas espera aí, agora eu vou citar da maneira correta. Eu vou citar da maneira correta, eu vou falar para vocês o que isso é verdade. Vamos lá. Olha o que Paulo diz: pois nele e como alguns dos poetas de vocês, olha o que Paulo fala, disseram, os poetas daquela época disseram, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas agora Paulo está falando, agora eu vou ensinar para vocês quem é esse Deus. E ele ainda cita falando, olha só, continuando. Porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta o que, irmãos? Os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Cristo. Que se arrependam, porque Deus estabeleceu o que, irmãos? Um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Se coloque de pé. Porque nele vivemos, nos movemos. Você pode repetir? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque nele não existe tempo. Quando estamos na presença do Senhor, irmãos, não há tempo perdido. Porque não é o tempo, não são as 2 horas, mas são os verdadeiros adoradores que entenderam o verdadeiro evangelho de Cristo. E Paulo está falando, se arrependam, porque vai chegar um dia em que Ele virá, Ele vai derramar da sua ira sobre aqueles que são os tolos, aqueles que não entenderam, aqueles que não quiseram participar da glória do Senhor. Amém?